Bom, pessoal, vamos dar início aqui, então, ao primeira escola de férias do GER, né? Tá, beleza, apareceu aí, não assusta com a minha aparência, minhas curiosidades. Antes de começar o evento, mostrar a bandeira aqui na tela vai aparecer invertido, não sei porquê. A bandeira que a gente fez de última hora, mas ficou bonitona, que é o símbolo do nosso grupo. Então, é isso mesmo. Enfim, antes de começar com as mesas, eu quero fazer uma saudação a todos os povos que estão em luta pelo mundo, né? Saudar a linha de frente que vem lutando contra o Covid, né? Principalmente aqui no Brasil, porque o nosso sistema de saúde vem sofrendo uma precarização há anos, né? E, inclusive, no início do isolamento social ocorreram várias manifestações desses funcionários de saúde, denunciando mesmo o descaso que o Estado tem em relação aos direitos do povo, né? E denunciando a falta de APIs e mostrando total a condição que foi deixado para a gente os hospitais. Né? Então, a gente faz uma saudação para esses trabalhadores e trabalhadoras. Também vamos saudar todos os comitês sanitários que estão sendo criados pelo Brasil e foram criados, né? Porque eu acho que isso é uma forma de resistir a tudo isso, né? Porque, igual eu mencionei, né? Existe uma precarização com o objetivo, né, da privatização do SUS, e eu acho que os comitês é uma forma mesmo de resistência que os povos têm, né, de se organizar. Saudar também recente break de APPs, né, de entrega, né, que foi pela melhoria de condições de trabalho, combatendo essa, entre as, uberização, né, do serviço, que é a precarização da terceirização, né, que já é algo bem precário, né, que eles não oferecem nem, nem APIs, enfim, não disponibilizam nada para que esse trabalhador continue fazendo as suas entregas durante a pandemia. Também saudar a luta dos estudantes secundaristas contra esse ensino remoto forçado do Zema, né? Eles colocam duras críticas em relação à acessibilidade, à qualidade do ensino, que é do ensino do conteúdo que é disponibilizado para eles, né? A questão psicológica também, que não foi levantada, eles só foram forçados a isso. Muitos alunos não têm um psicológico de manter o estudo dentro de casa, né? Nem condições, né, com alguns aparelhos simples, né, que eles colocam para ter o acesso às aulas. Também vão saudar os recentes levantes populares, né, pelo mundo em busca de, de melhorias mesmo, coisa todo esses levantamentos mostram como todos esses estados vêm nos abandonando há anos, né, e esses levantes são dignos, né? E saudar também o levante lá dos Estados Unidos, né? Que começou, né, pelo assassinato do Floyd, e defender os três perseguidos, né, de Austin, né, que é importante, né? Não sei se vocês souberam, mas existe uma perseguição política que eles tentam incriminar por motivos que não tem sentido algum. Eles colocam eles como se fossem terroristas, coisas que eles não são. E, enfim, defender esses três perseguidos pela liberdade deles. E essas lutas mencionadas brevemente aqui, que eu falei, acho que só mostra como que só o povo defende o povo, né? E a democracia está nas ações de luta do povo. Então, saudar todas essas lutas e, mais uma vez, mencionar que o povo brasileiro ele sempre esteve em luta. A história do Brasil é baseada em várias lutas. E é isso, uma saudação calorosa a todos, e todos presentes também, que estão participando aqui, gastando um pouco do seu tempo para poder participar da gente, né, nessa primeira experiência nossa, em escola de férias, ainda mais virtual. Enfim, espero que esteja bom. Vou fazer uma pergunta, o áudio está bom, essas coisas? Eu não sei se puder responder, que eu acabei, né, indo para cima assim, e perguntei se a qualidade do áudio está bom, né? Se você puder responder. Tá bom, tá bom. Valeu, então.
Enfim, eu vou passar a minha fala para outras pessoas aqui. E, enfim, a gente já retorna, tá bom? Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao evento. É, essa primeira escola de férias, né, organizada pelo grupo de estudos que a gente tem de alunos de Física e Matemática da PUC, agora da UFMG também. Bom, agradeço a todos os presentes, todas as pessoas presentes aqui, tanto estudantes como professores. Também, assim como acho importante, assim como o Java colocou, assim, dou as minhas saudações democráticas aos povos em luta, né, no Brasil e no mundo, principalmente agora com essa questão da Covid-19, o quanto que as pessoas estão, né, se solidarizando para ajudar uns aos outros com essa pandemia. Sim, em bairros, ruas, favelas, né, em defesa da sua sobrevivência mesmo com essa pandemia, porque você vê que falta teste, falta tudo para a gente. E aqui, e na minha fala aqui, em particular, eu queria falar, né, um pouco mais sobre essa campanha do, do, dos 3 presos políticos de Austin, nos Estados Unidos. Assim como o Java falou, né, passou pela fala dele. Bom, a gente viu, acompanhou, né, os levantes lá nos Estados Unidos, desde que aquele jovem negro, né, foi pisoteado no pescoço pela polícia lá. E agora estão fazendo lá uma coisa assim parecida com a criminalização que ocorreu aqui no Brasil em 2013, 2014, quando teve aquelas manifestações, que o departamento o Departamento de Polícia de Austin e o FBI estão perseguindo mesmo pessoas que participaram de uma como fala, de uma manifestação em específico, que foi na loja de departamentos Target, lá, né, em Austin. E o pessoal, é porque o que acontece? Dentro dessas manifestações que o pessoal estava fazendo lá, eles começaram a se manifestar em frente a lojas de departamento que vendem acessórios para a polícia, né? E aí, eles foram se manifestar em frente a essa loja da Target, que é uma loja de departamentos desse tipo, lá em Austin, e fizeram tal uma manifestação. Em seguida, o departamento de polícia começou a perseguir quem estava no dia. Tem uma jovem negra mãe que foi presa. Ela estava no dia filmando filmando a manifestação que o pessoal estava fazendo. E ela foi presa assim, sem dar explicação nem nada. Eles só falaram assim: ah, ela é antifascista. E prenderam ela. E assim aconteceu com outras 2 pessoas, que eles estão sendo presos por, sim, com as justificativas mais banais possíveis, falando que eles participam de grupos
antifascistas ou terroristas, seja lá o que for, e, assim, sem dar muita explicação, eles vão presos. E aí, por que que é importante, assim, e nós publicamos, né, vários sites democráticos aqui no Brasil se solidarizaram com essa campanha que lançaram lá nos Estados Unidos, né, pela liberdade desses 3 jovens, que até agora foram presos por essa questão. E aí a gente resolveu se juntar também nessa campanha. Por que que a gente acha importante a gente se juntar? O grupo de estudo compreende que se unir a essa campanha de solidariedade e defesa desses 3 jovens lá é importante porque a gente entende que a luta, tipo assim, imagina se fosse a gente, se tivesse acontecido alguma coisa com tipo assim, que nem esses cortes que eles fazem com a educação, sempre, esses cortes com a pesquisa, e a gente, como professor, como pesquisador, tivesse ido para as ruas, se manifestado, e de repente, no outro dia, a polícia começasse a perseguir a gente, falar que a gente é isso, que é aquilo, só para parar, né, essas manifestações são justas, porque o povo está dizendo, olha, eu não quero isso, eu não quero ser morto pela polícia, eu não quero que vocês cortem tal coisa. Então, a gente se solidariza por causa disso, porque em lugar nenhum do mundo isso é normal, isso é democrático, e em defesa dessas liberdades democráticas, né, que a gente se solidariza com esses 3 jovens. Nós até postamos lá no blog. É isso. E, assim, eu desejo a todo mundo uma ótima escola de férias. Eu acho que as 3 mesas que nós temos, né, estão muito boas, assim, vai rolar muito debate. E, assim, o pessoal não precisa se acanhar, vamos discutir mesmo, debater sobre as coisas, sobre os assuntos. É isso. Vou passar aqui a palavra agora para um outro membro do grupo, o Gustavo. Boa tarde, gente. Né, me juntar aqui, né, ao Java e a Renata, deixar essa saudação democrática a todos os povos em luta do mundo, ao povo brasileiro, né, que tem resistido bravamente a essa pandemia e as ingerências desse governo do Bolsonaro e dos generais que não tem cessado seus ataques, né, pelo contrário, né, a gente chega aí a 80 mil mortos e as pessoas estão abandonadas. Deixar essa saudação também a esses 3 jovens, né, presos políticos nos Estados Unidos, né, acho que como a Renata colocou, a luta deles é a nossa luta, né, e em função disso que o GER se junta a essa campanha que é internacional, né, em defesa desses 3. Assim que acabar aqui, a gente pode colocar o link. Nós repercutimos a matéria do jornal dos Estados Unidos no nosso blog. E aí, para vocês conhecerem com mais detalhes, né, a Naná colocou aqui, mas é bom vocês lerem também. Essa saudação aos médicos, aos trabalhadores, né, que não interromperam suas atividades, pelo contrário, né, quarentena não existe para o povo. Deixar uma saudação também para a ciência nacional, para os cientistas brasileiros, né, que, assim, estão tendo um papel de destaque, né, no enfrentamento à pandemia.
várias pesquisas muito adiantadas, né, inclusive a do Brasil, o maior estudo sobre epidemiológico, né, é do Brasil, é de uma universidade pública brasileira. Eu não vou adentrar muito, vou deixar isso um pouco para frente, mas que, assim, teve verba cortada, né, do Ministério da Saúde. Então, assim, os cientistas brasileiros estão realmente resistindo e contra a corrente mesmo tem prestado grandes serviços, né, para a sociedade no enfrentamento da pandemia. E a partir daqui eu aproveito, então, né, peguei esse gancho para começar essa primeira mesa, né, o tema da mesa, né, a natureza revolucionária da ciência em nosso país, né, uma mesa que o grupo, né, nós definimos esse título, definimos esse conteúdo, porque acho que ele tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Em primeiro lugar, eu acho que é preciso que a gente fale do momento que a gente está vivendo, né? E, de certa maneira, isso justifica esse título, né? Isso justifica esse tema para essa mesa. A gente tem que ter em conta que bastou vir a pandemia para que isso revelasse, né, a falência política, né, histórica e política desse sistema que a gente vive, desse sistema imperialista, né, capitalista. Né, assim, basta ver que né, mesmo os países mais desenvolvidos não conseguiram impedir que uma epidemia se tornasse pandemia, né, mesmo com todo o aparato tecnológico, recursos, dinheiro. E quando foi percebido que já não era possível controlar, não conseguiram, digamos assim, reter essa taxa de contaminação, né? Por quê? Porque, em primeiro lugar, deram prioridade aos lucros, né? Não isolaram a China, em primeiro lugar, né, com medo de afetar toda uma cadeia de produção mundial. Depois, não interromperam os serviços das indústrias de turismo, as indústrias de transporte aéreo, por conta, né, da queda que teria no lucro dessas empresas. E, em última instância, em um último momento, que assim, não interromperam os serviços nas indústrias, e só quando o negócio estava estourando mesmo que se iniciou um isolamento, né? E mesmo assim um isolamento que, digamos assim, ele é discriminatório na sua escolha, né? Quem isola nas suas casas é quem tem condição, porque a maior parte dos trabalhadores continua trabalhando. Basta ver que em Minas Gerais o exemplo da construção civil, né? O Zema decretou que a construção civil era um serviço essencial, mas não levantaram um prédio até agora, né? Na verdade, todas as obras que continuam são de prédios de luxo. Não sei que utilidade tem um prédio de luxo em plena pandemia, né? E veja que a pandemia também veio e assim, revelou por completo essa falência e revelou a verdadeira cara desse sistema, né? Um sistema de exploração e opressão que é cínico, é descarado, né? Basta ver a própria política de pirataria que esses estados imperialistas, particularmente os Estados Unidos, adotou, de impedir a compra de equipamentos de proteção por outros países, né, de roubar mesmo esses equipamentos, né, e dentro disso tudo, né, em um momento se cessou o interesse, né, os Estados Unidos aprovaram, em plena pandemia, maior orçamento para a área militar, né, o orçamento de guerra da história, né, isso tudo antevendo já conflitos que vão acontecer futuramente, né, a gente caminha para, eu posso dizer, momentos mais drásticos do que o que a gente está vivendo, né,
assim, a escalada de tensão internacional, assim, de conflitos, ela não cessou com o isolamento, né? Pelo contrário, isso vem aumentado, né? A gente começou esse ano com a ameaça de Terceira Guerra Mundial, né? Para ver o tamanho de uma crise, né? Uma crise que não é, em primeiro lugar, sanitária, né? Em primeiro lugar, ela é econômica e política, né? E mesmo antes do coronavírus, o mundo já estava caminhando para essa crise, né? Essa crise sanitária que chega, ela só agrava e acelera esse processo, né? Destrói forças produtivas. E é preciso colocar também que, né, em pleno século XXI, é um verdadeiro assim, absurdo, um verdadeiro crime contra a humanidade, uma doença que é relativamente simples, né, ter feito o que fez no mundo, né, porque nós temos totais condições de desenvolvimento tecnológico de impedir uma coisa dessa. O problema é que um sistema baseado, né, numa lógica que o principal é o lucro e não a vida, né, a gente poderia estar muito bem preparado para uma pandemia dessa e não estávamos, né? Pelo contrário, são anos de sucateamento dos sistemas de saúde público, tanto nos países imperialistas quanto nos países atrasados, países oprimidos. A gente pode ficar trazendo dados, né? Quanto que custa um tratamento para coronavírus nos Estados Unidos? É um absurdo, assim. Se vocês, o pessoal está aqui do meu lado, se vocês me lembrar o valor, $120 mil, é uma coisa assim, né? Né? E os países atrasados, né? Os países oprimidos? É uma política mais genocida ainda, né? Né? Por estarem sob o jugo do imperialismo, né? Todas as ações tomadas são em função de ainda preservar essa ordem, né? São $40 mil lá o tratamento dos Estados Unidos, a Renata está me mostrando aqui, né? Né? Países atrasados que não têm capacidade para testar, não, mentira, não tem capacidade não estão testando, países em que você tem pessoas abarrotadas em periferias, ou seja, não existe isolamento, mesmo que as pessoas fiquem trancadas dentro de casa, vão ficar 10 pessoas numa casa de 4 cômodos. E particularmente no Brasil, né, nós já estamos vivendo aí, antes dessa pandemia, já estávamos vivendo uma crise aguda, né, o desemprego batendo índices altíssimos, né, uma grave crise política, né, expressa ali na disputa que existe na gerência do Estado, né, né, vários ataques aos direitos do povo, vários cortes na educação, na saúde, PECs, tirando direitos, né, no meio disso tudo, aumento da repressão, né, e vem a pandemia para acelerar e agudizar ainda mais esses problemas. Né, com a pandemia, uma quebradeira das pequenas e médias empresas, que são as que mais empregam no país, né, míseros R$600 para as pessoas, isso não dá para nada, sinceramente. Contrapartida, são pacotaços assim para os banqueiros, são políticas assim de incentivo mesmo para grandes empresas que não trazem avanço nenhum para a nação, um fascismo cotidiano que ainda persiste, né, o aumento da repressão, né, mesmo na pandemia, o número de mortes por ações policiais não diminuiu, aumentou, né, mesmo com menos pessoas na rua. A gente viu esse caso lá da senhora de São Paulo, né, pisaram no pescoço dela, né, assim,
não é qualquer semelhança com o caso do George Floyd não é mera coincidência, é um fascismo cotidiano incrustado na nossa sociedade, é uma doença secular, né? Contrapartida só privilégio para os ricos, né? Em contrapartida, como eu disse, pacotes de bilhões para os banqueiros, afrouxamento das leis ambientais aí, tudo em benefício dos latifundiários, né? Retirada de direitos do povo, enfim, esse é o momento que a gente está vivendo, né? É preciso ter isso em conta. Em segundo lugar, né, que também justifica o título dessa mesa, a gente tem que olhar para uma situação, assim, particularizar a situação da ciência e da universidade brasileira, que vem sofrendo uma verdadeira, né, cruzada obscurantista, uma destruição mesmo. Assim, né, você pega a questão da universidade brasileira, né, a universidade pública brasileira, são interventores, né, são portarias, medidas provisórias, tirando a autonomia das universidades. Né, recentemente veio uma aí em que se poderia escolher o reitor diretamente, assim, passando por cima de um processo, o processo de lista tríplice, né, que ainda não é uma coisa democrática, ainda não é o ideal, mas até em cima disso está passando, né? Agora o governo federal pode escolher a dedo o reitor que ele quiser para as universidades, né? Assim, cortes, perseguições mesmo, Polícia Federal entrando em universidades, você pega na Universidade do Ceará verdadeiras práticas fascistas do interventor, né, de expor alunos em rede social, assim, uma verdadeira cruzada obscurantista à universidade brasileira, né, do lado da ciência, diminuição nos recursos para pesquisa, cortes de bolsa, né, não à toa que a gente teve grandes levantamentos de massas no ano passado, né, estudantes, professores, pesquisadores indo para as ruas contra essas políticas, né, e é necessário entender, né, esses dois ataques, né, que são conjuntos, assim, são duas faces da mesma moeda, né, o ataque à universidade pública brasileira e o ataque à ciência nacional, né, e o obscurantismo, que é a essência desses ataques, é necessário entender esses ataques porque é uma necessidade, né, né, assim, de um lado, a universidade pública, ela é o espaço mais democrático que existe no nosso país, né, assim, porque democracia no Brasil nunca existiu, né, nem um protótipo disso, né, e os números também, assim, a realidade ela é bem direta em afirmar isso, né, uma democracia existe na Zona Sul e não na favela, né, assim, essa repressão às massas, falta de moradia, falta de emprego, fome, miséria, falta de saneamento, nunca existiu democracia nesse país. Mas a universidade consegue ser o espaço mais democrático, né? Por quê? Justamente por estar em contato ali com a ciência, né, e ter uma tradição de luta mesmo, assim, aqui no Brasil, né, lutas que ganharam gratuidade, né, ela não era gratuita, por exemplo, tá balançando aqui, mas é eu que estou... né? Então, é um espaço mais democrático, onde é que você tem contato com a ciência, você tem contato com uma tentativa de ver quais são esses problemas da sociedade brasileira, né, e entender e transformar eles. Por isso mesmo é um lugar de grande resistência, né? Assim, das universidades, você tem uma resistência grande a qualquer política que seja antipovo, que seja vende-pátria.
Então, tem que se atacar, né, a autonomia, a autonomia e a democracia na universidade brasileira para, digamos assim, tirar essa fortaleza, né, acabar com o movimento estudantil, né, diminuir a articulação dos professores, dos docentes, botar interventores para controlar mesmo, aumentar a linha dura nas universidades para impedir uma liberdade assim, de expressão dos estudantes, né, para impedir a organização dos estudantes. Né, eu estava falando que ela é um espaço democrático por isso de resistência, então tem que ser atacado, né? E assim, a realidade é clara nisso, né? Quantos ataques a universidade não sofreu aí nos últimos anos? E, por outro, é preciso atacar a ciência também, negá-la, né? De um lado, o ataque à universidade, do outro, a ciência. É preciso negar a ciência, é preciso o obscurantismo. Por quê? Porque a ciência, ela desvela os problemas, os problemas de uma maneira geral, né? Ora, fazer isso é apontar soluções também, né? Necessariamente. Isso é uma coisa que o GER defende, né? Que conhecimento é para transformar, nós conhecemos a realidade para transformar ela. E conhecer os problemas da sociedade nos mostra caminhos para transformar ela, né, numa outra sociedade diferente, melhor do que essa. Né, assim, particularmente uma ciência social que seja consequente, vai mostrar onde é que reside a causa de todos esses males que eu falei agora, né, essa opressão que existe, né, de um punhadinho de indivíduos, de estados em cima do restante do mundo, a pobreza, a miséria, a matança, todos esses problemas, se desvelados, isso assim, isso é perigoso para quem tem vantagem com isso. Né, isso é ser perigoso para as classes dominantes do nosso país e para os estados imperialistas, né, para os imperialistas no mundo todo. Então, é necessário atacar a ciência, né? Isso é apontar uma causa material do obscurantismo, né? Uma necessidade de negar a verdade, porque se ela mostra onde é que estão os problemas, ela também mostra caminhos para se resolver esses problemas. E, assim, pode-se dar muitos exemplos, né, desses dois ataques, né, a universidade e a ciência, eu já falei alguns, né, mas, corte de verbas, né, essa cruzada obscurantista e reacionária às universidades, né, escolha de reitores a dedo, interventores, Polícia Federal nas universidades, uma certa criminalização que existe no movimento estudantil, né, da juventude, isso tende a se intensificar, né, por isso que a luta de defender esses perseguidos políticos lá nos Estados Unidos, os 3 de Austin, é a nossa luta também, né, porque a tendência é que se intensifique essa criminalização do movimento popular, né, da juventude, que se insere aí nessa luta política. Né, e aí, né, por que eu estou falando isso tudo? Né, retomando o título, né, a natureza revolucionária da ciência em nosso país, né, em primeiro lugar, caracterizar, né, tanto esse momento que a gente está vivendo e caracterizar também o momento da ciência e da universidade hoje. E aí a gente chega no ponto que é o que a gente quer defender aqui, né, que a produção científica nacional, né, com vista em tudo isso que a gente acabou de falar, ela não pode se desenvolver, né, plenamente dentro dos marcos dessa sociedade, desse capitalismo atrasado que a gente vive, né. Por quê? Primeiro, a gente pode apontar as razões políticas, que é justamente tudo que eu disse, assim, os ataques, né, o obscurantismo, essa perseguição a cientistas,
né, que houve, né, com a pandemia, cientistas foram presos, perseguidos, trabalhos difamados, por não estar de acordo com o posicionamento oficial, vamos dizer assim. Né? E tá, deixa eu só perder o rumo das ideias aqui. Né? O que eu estou dizendo é que a ciência nacional ela não pode se desenvolver dentro dos marcos dessa sociedade, né? Então, razões políticas e a própria estrutura dessa sociedade, né? E eu posso falar de ciência para o mundo todo e no Brasil particularmente. Um sistema em que um sistema capitalista em que a lógica dele é que o principal é o lucro, assim, a produção científica, né, o seu desenvolvimento, ele é entravado por esses interesses. Né? E qualquer luta para defender uma ciência, o desenvolvimento da ciência, né, no nosso país, uma ciência nacional, né, que, sem dependência com estrangeira, essa luta ela tem que estar vinculada ela tem que estar vinculada a uma luta mais geral, que é uma luta de libertação nacional mesmo, né? Se a gente quer colocar a ciência a serviço do povo, a serviço da sociedade para resolver esses problemas, na sociedade que a gente vive hoje, isso não é possível, né? Eu quero citar aqui um exemplo. Eu estava assistindo esses dias um seminário online, né, da Academia Brasileira de Ciências, e um professor da Unicamp, ele cita uma coisa interessante, assim, né, o ciclo do pesquisador, né, ele fala isso que, ele comenta que é como ele enxergava antes da pandemia mesmo, a prática científica, assim, né, o que é o ciclo do pesquisador? Né? Um cientista tem uma ideia, aí ele vai em busca de financiamento para desenvolver sua ideia, daí ele passa a treinar alunos, né, na sua pesquisa, assim, treinar alunos, faz a sua pesquisa, ele escreve um artigo, submete, publica, aí tem uma nova ideia, busca financiamento de novo, e esse é o ciclo, né, do pesquisador. E aí esse professor, ele aponta, assim, que ele ficava um pouco incomodado com isso, porque nesse ciclo, ao fim, o seu artigo, né, ele fala que a forma como um cientista, ele se comunica, assim, numa comunidade científica, onde ele coloca suas ideias para que, né, tenha discussão. Onde é que está a sociedade nisso? Onde é que está o impacto disso que ele produz na vida do povo? Assim, onde é que tem melhoria? Né? Eu estou citando isso porque a ciência, assim, ela é uma ciência morta, né? Desenvolvida dessa maneira. Veja bem, né, o marxismo afirma que o conhecimento eles vem da prática social dos homens, né, e vem de três formas de prática social, né? A luta pela produção, que é a luta mesmo por produzir as necessidades materiais e espirituais, né, dos seres humanos. A luta de classes, né, num dado momento em que a sociedade tem classes, essas classes estão em luta, e daí provém também um conhecimento, e a experimentação e investigação científica, que é a sistematização e a síntese dessas outras duas formas de fontes de conhecimento. Eu gosto muito dessa definição, assim, porque, para destacar
né? E aí o marxismo afirma que, então, a ciência ela é a luta por conhecer a realidade, provém dessas três fontes, e é a luta por conhecer, do ser humano por conhecer a realidade, né? Destacar aí a palavra luta, porque, veja, por que o ser humano busca conhecer, então, né? A única razão é para transformar. Você conhece a realidade para transformar ela, né? Transformar para atender suas necessidades materiais, espirituais, transformar para mudar a sociedade, né? Por produzir um novo regime social que liberte forças produtivas, que desenvolva a humanidade, faça ele para frente, e transformar para estar sempre um progresso mesmo, assim, né? Resolvendo esses problemas. Mas nesse ciclo aqui, álcool. Nesse ciclo do pesquisador, transformação não existe, né? Por quê? Porque está lá sua produção. Ela não necessariamente precisa virar, não necessariamente ela precisa impactar na sociedade, não necessariamente ela precisa transformar a sociedade. Né? E aí, um dos pontos, né, onde eu chego no título do texto, né, onde reside a natureza revolucionária da ciência, é que ela, justamente, ela é capaz de transformar a realidade. Né? Essa luta por conhecer a realidade me dá a possibilidade de transformar ela. Tá aí uma coisa que a gente quer defender mesmo. E que no nosso país, a ciência ela pode ser revolucionária se ela está a serviço de uma transformação, a serviço do povo, a serviço da melhoria das condições de vida do povo, a serviço de transformar radicalmente mesmo essa ordem que a gente vive de exploração e opressão, né? E aí, quando eu volto para esse exemplo do ciclo, a gente precisa quebrar esse ciclo. Eu continuo nesse professor, ele continua dando exemplo. Eita, passei bastante álcool aqui. Ele continua dando exemplo de como que lá na Unicamp, vocês estão contando meu tempo não, né? Ah, tá, beleza. Como que lá na Unicamp, em função da pandemia, começou-se a produzir ciência de uma outra forma, né? E acho que vale a pena comentar aqui. Assim, isolamento, as aulas foram suspensas, tudo mais, e aí um professor de lá estava trabalhando com protocolo para testar, detecção, né, testar coronavírus nas pessoas. Só que ele sozinho não conseguiria dar conta. Aí, esse professor da palestra dá o exemplo de que foi criada uma força-tarefa na Unicamp, em função dessa pesquisa, assim, desse protocolo de teste, né, do coronavírus. Ele até cita o protocolo que a OMS fala que é o melhor, uma coisa assim. Eu devia ter anotado esses dados, né? E ele fala que, assim, nessa força-tarefa se juntou várias áreas, né, vários pesquisadores. Muitos pesquisadores interromperam as pesquisas que já vinham desenvolvendo e começaram a trabalhar em captação de recursos para financiar. Né, foi pensado assim, como uma pesquisa que, assim, não é só para a produção do teste, né, para a COVID, mas como que isso você tira para a educação, como que isso tira para outras áreas, e que de repente, você tinha, assim, publicação de artigo com 50 autores, né, uma produção coletiva mesmo, assim, em função de uma demanda da sociedade, né? Deixou de ser aquela coisa, eu tenho uma ideia, publico e encerro ali a minha... Né? É uma pesquisa para ter um impacto na sociedade, necessidade de testes. E aí esse professor continua contando que
assim, coisas impressionantes foram conseguidas em 4 meses, né? Ele, na vida dele toda de pesquisador, nunca viu se produzir tanto, elevar tanto a ciência em pouco tempo, né? Por conta desse trabalho mesmo coletivo de várias áreas. E ele diz assim que a produção de testes, né, era necessário reagentes todos importados, e que, né, uma universidade pública brasileira conseguiu fazer um teste com todos os reagentes nacionais, com parcerias com empresas nacionais, não, né? Eu estou citando esse exemplo para voltar no que eu tinha afirmado do desenvolvimento da ciência, que ela não pode se dar dentro dos marcos da sociedade. Por quê? Veja que isso foi um exemplo de como que você pode, assim, fazer o desenvolvimento da ciência ser exponencial, né, da ciência no nosso país, só que esse desenvolvimento é entravado. Né? O nosso país ele é dominado em tendência, né? A palestra seguinte travou? Vocês estão ouvindo agora? Pode repetir um pouquinho? Pode repetir um pouquinho? O que eu estava dizendo é que esse exemplo desse professor é para mostrar que dentro dos marcos dessa sociedade a ciência ela está entravada o seu desenvolvimento, né? Por razões de dominação política e econômica do nosso país, né, em relação a países imperialistas, por interesses de classe dentro do nosso país, né, todos esses exemplos de reformas, de ataques às universidades, tudo isso é para concentrar mais capital e nas mãos de um punhadinho, mesmo que isso seja às custas do atraso da nação e da pobreza de milhões. E o que eu estava falando é que assim, o professor Calazans, ele, próximo, né, a próxima palestra dele, e a tese dele é tratando, ele vai falar um pouco do caráter semicolonial da ciência, sobre o regime dos monopólios, que é justamente, ele vai falar desse entrave que a ciência tem na sociedade que a gente vive, né, na etapa que a gente está do capitalismo, né, que é um capital monopolista, parasitário, né, e em decomposição. Eu vou continuar aqui, porque meu tempo já está encerrando. Se a gente chega nesse ponto de que o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento livre, pleno, não pode se dar dentro dos marcos dessa sociedade, ele só pode se dar dentro dos marcos de uma nova sociedade, em que você tem a libertação mesmo das forças produtivas, em que a lógica não seja o lucro, mas sim a importância seja a vida, em que culturalmente se combata individualismo, vaidade, né, que existe, né? Essa ideia de ficar publicando é porque quanto mais você tem lá no seu currículo, mais a pessoa fica, mais o cientista é famoso, vamos dizer assim, tem mais, né? Mas principalmente uma nova sociedade em que a lógica seja outra, né? Não a lógica do capital. Mas se ela só vai se desenvolver dessa forma, então, necessariamente, se a gente quer lutar por defender uma ciência nacional, quer lutar por defender uma universidade pública gratuita, de qualidade, que esteja a serviço, seja a serviço do povo, necessariamente, essa luta ela tem que estar vinculada a uma luta de libertação do povo, ela tem que estar vinculada a uma luta pelos direitos do povo,
tem que estar vinculada a uma luta que vai destruir as bases arcaicas que mantêm um capitalismo atrasado nessa sociedade, né? Ou seja, tem que estar ligada à luta, né, pela terra, né, uma sociedade em que com um desenvolvimento que preserva relações Ô, Gustavo, eu não sei para outras pessoas, mas aqui travou de novo, sabe? né? Vocês estão me ouvindo, gente? Ah, tá. Agora tá beleza, né? Beleza. Então, eu estava dizendo que a luta por defender o desenvolvimento da ciência, uma ciência nacional, desenvolver o progresso tecnológico no nosso país, né, desenvolver uma luta por defender que o nosso país seja um país desenvolvido mesmo, né, tanto economicamente, tecnologicamente, culturalmente também. Uma luta por uma universidade pública, gratuita, de qualidade, a serviço do povo, essa luta ela tem que estar ligada à luta do povo, né, à luta pela libertação nacional, do jugo do imperialismo, né, do jugo desses monopólios que controlam a nossa política, controla a nossa economia. Tem que estar vinculada à luta pelo direito à terra, né, porque é justamente a concentração de terra, que é um problema secular, que mantém relações pré-capitalistas em nosso país, né, isso oprime uma massa enorme de camponeses, né, sem terra, com pouca terra. Isso tem relação direta com salários baixos na cidade. O ponto que eu quero chegar é que o fato, onde que reside o fato das ciências ter uma natureza revolucionária? Está justamente, né, nesse fato de que, né, por ser essa luta, por conhecer a realidade, para transformar, na sociedade que a gente vive, isso não é possível, por conta de existir interesse, desculpa, eu falei desonestidade, ela exige honestidade, né? E na nossa sociedade existe interesse, existe desonestidade, né? O obscurantismo, a base material dele é essa, né? No momento em que a burguesia, ela já não tem mais o que oferecer para o mundo, né? E ela passa a ser classe contra-revolucionária, ela impede o desenvolvimento da humanidade para se manter enquanto classe dominante, né? Porque senão, e aí ela tem que manter toda essas doenças que existem no mundo, a fome, a miséria, a pobreza, as guerras. Tá, 3 minutos. Ela necessita do obscurantismo para negar a ciência, negar esse caráter de mostrar os problemas. Por quê? Porque se mostrar, a gente identifica e resolve, a gente enxerga um caminho e resolve. Eu já vou concluir aqui, né? Isso, né? O que a gente quer defender aqui nessa mesa é que, em primeiro lugar, que a ciência tem essa natureza revolucionária, né? E que a gente necessariamente temos que fazer parte de uma transformação profunda dessa sociedade, porque só assim a ciência vai se desenvolver, mas essa transformação profunda, ela passa por a gente lutar também pelo direito à terra, pelos direitos democráticos, por uma educação pública gratuita, de qualidade,
encerrar essa dominação, né, assim, liquidar essa dominação imperialista no nosso país, né, passa por, como eu posso dizer, não, em síntese é o que eu falei, vou ficar, né, e aí, nesse sentido, o GER, ele quer chamar os estudantes, né, os professores, os intelectuais que estão na academia, que a gente vá defender uma ciência nacional, um desenvolvimento, um progresso da nação, e que a gente vá, então, né, já que necessariamente isso significa estar lutando pelo povo, que a gente vá fazer essa luta, né, que a gente lute ao lado do povo, de maneira independente, né, porque a própria história mostra que essa luta ela nunca é eleitoreira, né, sempre que há interesse eleitoral, a luta do povo ela serve mais de manobra para atender os interesses de um ou outro grande, né, e que a gente construa uma nova sociedade. Né? Então, nesse momento particular que nós estamos vivendo de pandemia, né, a gente conclama mesmo estudantes, professores, que a gente vença essa pressão ideológica que existe por aceitar os ataques aos nossos direitos, por aceitar esses cortes de direitos, aceitar essa bajulação, essa lambibotação que existe ao imperialismo dentro de casa. Nós não podemos aceitar isso dentro de casa. Né? Nós temos que nos organizar para enfrentar a pandemia, mas, ao mesmo tempo, combater essas medidas que são reacionárias, né, antipovo, né, vem de pátria, do Estado brasileiro, né, desse governo do Bolsonaro e dos generais, porque só assim é que a gente vai estar defendendo efetivamente a ciência, a universidade. E, por fim, onde a gente quer chegar, a gente defende a criação, né, e o apoio a comitês sanitários, né, o Java fez uma saudação aqui, o Ítalo, né, aos comitês sanitários criados em todo o Brasil. O GER, particularmente, está dentro e apoia um comitê sanitário no bairro Cabana, né, uma periferia de Belo Horizonte, né, onde, né, são nas periferias que estão as massas mais oprimidas pelo Estado, e isso se agrava na pandemia. Então, a gente decidiu apoiar a construção desse comitê sanitário aqui. E a gente chama a gente faz essa chamada a todos, para que criem também comitês, que apoiem comitês sanitários que já existem, né? E como? Aqui, por exemplo, no Cabana, a gente, essa luta que os estudantes secundaristas, né, da rede estadual, eles estão puxando contra esse ensino remoto imposto do Zema, né, e nós fizemos uma propaganda disso também, né, tá lá no nosso blog, a gente pode botar o link aqui. Essa luta deles contra esse ensino remoto, a gente está apoiando ela quase que desde o princípio, assim, né, repercutindo no abaixo-assinado deles, mas também ajudando na organização desses estudantes. E, assim, a última vez que a gente conversou, assim, com eles, foi tirado de... muitos estudantes já desistiram, né, do ensino remoto, porque não estão dando conta mesmo, não tem computador, não consegue estudar, não tem um ambiente para estudo, então muitos já desistiram. E a gente chegou que, enquanto esse ensino remoto não for suspenso, não se pode deixar ninguém para trás. Então, a proposta que foi tirada numa reunião com secundaristas é de criar pequenos grupos de estudo nos bairros, né, mantendo os critérios sanitários, né, para evitar a contaminação, para que os estudantes não fiquem sem nenhuma atividade intelectual, né, que ninguém fica para trás. Isso é uma atividade de comitê sanitário, por exemplo, né? Em função da pandemia, depois vale a pena explicar o que é um comitê sanitário, mas eu vou encerrar aqui, depois alguém faz essa pergunta e a gente responde.
Né? Em função da pandemia, vem essa demanda que é a educação, a dificuldade com o ensino remoto totalmente desligado da realidade, né? E os estudantes estão se organizando para vencer isso, né? Para resolver esse problema, né? Que é um problema que vem com a pandemia, ao mesmo tempo que estão combatendo uma medida antipovo do Estado, né? Que é impor um tipo de educação que não condiz com a realidade da maior parte das pessoas, né? Tanto é que são 8 pontos que os estudantes secundaristas levantam na sua nota de reclamação contra esse ensino remoto, 8 dificuldades que eles estão tendo, estudantes, né, muitos estudantes, então, isso, né, eu vou fechar essa mesa dessa forma. Antes de terminar, a gente já está fazendo essa campanha, né, todo mundo entra no nosso blog, acessa assine o abaixo-assinado desses secundaristas, né, para apoiar essa luta. Vamos também nos inserir, vamos ajudar nesses grupos de estudo, vamos, né, um monte de estudantes de licenciatura aqui presente, nós temos que, essa luta deles é nossa também, amanhã vai ser a gente que vai estar dando aula no Estado, então nós temos que apoiar, ajudar, se inserir nessa luta. E, por fim, né, esse Comitê Sanitário em Cabana, nós estamos com uma proposta de distribuir máscaras para a população aqui, a gente conseguiu pegar um número, umas 300 máscaras, nós vamos distribuir para a população, e a gente pegou máscaras a R$ 1 cada, né? Só que nós não vamos vender, a gente vai distribuir mesmo, então nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação mesmo, de recursos para pagar essas máscaras. Então, nós vamos postar aqui no chat o link do PicPay, do grupo, né, para a gente, quem puder doar, quem puder fazer alguma coisa para auxiliar esse comitê sanitário no bairro, né, o dinheiro vai para esse comitê. E a gente também vai fazer uma venda dessa bonequinha aqui, não sei se está dando para ver, é uma Marie Curie de biscuit. Tá, essa daqui é a pequenininha, mas na verdade nós vamos vender essa grande aqui, ó. É a Marie Curie, né, prêmio Nobel. Hã? Dá pra mostrar a cabeça. Ah, tá, a cabeça dela tá caindo aqui. Mas essa aqui é só uma amostra mesmo. E aí, quem quiser comprar, nós estamos vendendo essa boneca a R$ 25. Depois a gente deve fazer... Eita, travou. Vocês estão me ouvindo? Fala que tá caindo, porque foi falado agora, né? Porque Tá, eu tô ouvindo Tá, normal. beleza. Estão me avisando aqui que a cabeça está caindo, mas é porque foi colada agora, não é porque vai cair sempre, não. Nós vamos vender essa bonequinha aqui a R$ 25 por encomenda, então, quem quiser pode entrar em contato com a gente, nós devemos deixar no blog também, e façam propaganda para a gente também, para apoiar essa causa nesse comitê sanitário, apoiar essas massas que vivem aqui numa periferia. E venham também participar dessa luta, né? Eu vou encerrar aqui, eu encerro dessa forma. Agora a gente vai abrir para... na verdade, eu devia ter avisado isso antes, né? A gente vai abrir para intervenção
Gente, o meu computador que travou, eu vou ligar no computador do celular aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ficou melhor também a imagem. Então. Estão me ouvindo? Sim, estão ouvindo. Ah, beleza. Então, eu estava dizendo, a gente vai abrir agora para intervenções. Vamos fazer um bloco de 4 intervenções, de 4 minutos, aí vocês podem se inscrever aqui pelo chat mesmo, é só falar assim, eu quero me inscrever, nós vamos fazer e a gente vai dizendo, né, quem vai falar, quem vai... pode fazer pergunta, pode intervir, aí a gente avisa quem vai ser a intervenção, aí a pessoa abre o microfone, se quiser abrir a câmera, abre também, intervém, aí a gente avisa quando estiver acabando o tempo, e é isso, né? Aí podem se inscrever aqui no chat. Meu computador travou mesmo. Você pode se inscrever, Rafael, para fazer pergunta, para fazer uma intervenção, falar se concorda, não concorda, criticar, qualquer coisa, entendeu? É uma intervenção. Ficou claro, gente? Não precisa ficar acanhado não, viu, gente? Vocês podem falar qualquer coisa aí, pode inscrever. A ideia é que a gente faça um debate mesmo, privilegiar a discussão, né? Eu que falei demais aqui, mas a ideia é privilegiar a discussão mesmo. Pode falar aqui? Eu não entendi. Tá, deixa eu explicar de novo. Quem quiser se inscrever, coloca no chat assim, quero me inscrever. E aí a gente vai, aí a ideia é fazer 4 blocos de 4 minutos, né? Então 4 pessoas falam, 4 minutos, a gente volta para a mesa, daí abre de novo e as pessoas vão se inscrevendo. Por enquanto ninguém inscreveu, se você quiser falar, você já pode ir falando e a gente só conta o tempo aqui. Entendeu? Tá, eu queria fazer só uma observação, então vou já aproveitando, né, que ninguém manifestou. Pode falar então, né? Pode. Tá. Acho interessante a questão da como a ciência ela para ela funcionar de forma mais eficiente, de forma mais pura, né? Ela tem que largar de mão a ideia da sua aquela coisa que a gente chegou até a conversar uma vez, que é assim, a ciência ela não visa gerar lucros, por exemplo, né? A sua pesquisa, ela funciona de forma mais pura quando a gente perde essa tendência, né, de sempre querer gerar lucro. E como que a ciência de base, ela é prejudicada por conta disso, porque a ciência de base, ela não visa isso, né? E, e quando a gente, por exemplo, aconteceu agora a pandemia, hoje a gente vê que as organizações se movem para tentar achar essa vacina, né? Só que não é assim que a ciência funciona, não é um passe de mágica. A gente precisa de investir na ciência de forma pura, que não visa simplesmente o lucro, porque ela não flui dessa forma, né?
Alguém mais quer se inscrever, gente? Está aberto. Pode falar, Flávio. Pode ligar o microfone e a câmera, se você quiser. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito bacana a discussão toda aí. Desculpa, eu estou sem computador, estou tendo que participar do celular, não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos ouvindo bem aqui, professor. Ah, beleza. Boa tarde, Rafael, Gustavo, eu já vi a Renata aqui, várias pessoas, né, aí participando. Acho muito legal a iniciativa, acho que os pontos todos levantados aí pela Renata, pelo Gustavo também, acho muito importantes e muito pertinentes. Eu só queria fazer uma colocação praticamente histórica, assim, sabe? Eu estava lembrando que quando eu era adolescente, na década de 80, o Darcy Ribeiro, ele era não é só porque o quadro atual, né, me refletiu isso, sabe, do passado. E como o nosso momento agora seria diferente se as ações naquele momento, né, na antiguidade, vamos dizer assim, né, tivessem sido diferentes, né? Então, só para fazer esse relato, assim, se vocês quiserem pesquisar um pouco essa história aí, tem os registros todos na internet, né? O Darcy Ribeiro, ele era secretário, ele tinha sido reitor da UNB, né? E da Universidade de Brasília, e foi chamado pelo Leonel Brizola para ser secretário de Educação do Rio de Janeiro. E ele criou os CIEPs, né, os chamados brizolões na época, né, que um deles o Sambódromo, né, no Rio lá, né, e aí tem vários no Rio, né, seriam escolas modelo com integral, né, ensino integral, uma coisa que, assim, muito moderna para a época. Até hoje a gente não tem, na verdade, nada parecido. E que tinha alimentação, tinha um programa bem fundamentado mesmo. E uma das ideias do Darcy Ribeiro, só para lembrar, assim, era a implantação de um ensino à distância, porque não havia como né, chegar a todas as escolas, né, não tinha como professor, hoje em dia ainda não tem, né, então uma das ideias dele era fazer no contraturno, né, os estudantes eles teriam aulas remotas, via uma rede de televisão, né, puxa, isso era muito bacana para a época, só que a Globo, né, e né, os grandes empresários, eles boicotaram a iniciativa, né, a ideia do Brizola, através do Darcy Ribeiro, né, o especialista, era criar uma rede de televisão pública no Rio de Janeiro, que seria transmitida via, inclusive eles chegaram a instalar as antenas, né, na época era não lembro a tecnologia, mas era por antena, ele não tinha o recurso que a gente tem hoje, de computação e tal, e de internet e tal. Mas foi tudo muito boicotado, né? Aí a Globo, ela consegue impedir essa coisa aí, começa aí a rixa entre o Brizola e a Globo, né? Foi histórica aí. E com isso surge, inclusive, a Globo entra nesse mercado, né, com o telecurso, me parece, né, na época, e tanto que é um material bom, né, mas fechado, né, então, quer dizer, assim, só para contextualizar um pouco, veja como se aquela iniciativa tivesse, né, vingado, se nós tivéssemos uma televisão pública boa, né, talvez nós conseguíssemos atingir muito mais gente com o ensino à distância, né, chegar nos lugares mais remotos e tudo mais.
Então, assim, só para colocar como nossa sociedade não aprendeu nada, sabe? Com todos os problemas que nós temos e continuamos não aprendendo, né? As iniciativas todas agora são paliativas, tentativas do governo em geral, tentativas de criar é, uma alternativa totalmente artificial e sem nenhuma iniciativa que seja realmente. Porque não há como imaginar que nós não vamos passar por novas situações desse tipo. Né? Era um momento de a gente estar criando uma estrutura que pudesse atender de fato, né? Incluir, né? Alcançar todo mundo, ou pelo menos um maior número de pessoas a partir da, né, do problema que a gente tem. Né? Então, o que a gente vê de novo, né, uma tentativa de excluir, né, fazer coisas que não vão ajudar. É o que a gente vê, né, do governo de Minas, por exemplo, que a gente vê que a iniciativa é pobre, é de baixa qualidade, desnecessariamente, né, gastando o recurso público sem objetividade, sem entender ou ouvir os especialistas, e, e que não vai ser um negócio que vai ficar para o futuro. Se tivermos de novo uma pandemia desse tipo, se sairmos vivos disso aí, né, vamos estar no mesmo ponto, sem ter aprendido nada com isso. Então, essa iniciativa de vocês de discutir é muito bacana, porque é o seguinte, nós precisamos definir coisas, fazer coisas que possam, no momento futuro, não estarmos do mesmo jeito, sem ter aprendido com a lição, sabe? Como né, o Brizola lá, saudoso, e o Darcy Ribeiro, mais saudoso ainda, tiveram essa ideia e tentaram, sabe? Implantar um negócio que talvez hoje seria uma... Né? Imagina se o Brasil tivesse uma TV pública, educativa, de fato, que atingisse realmente, e que, mesmo que não atingisse 100%, nesse momento, talvez com um esforço tecnológico aí, pudesse ainda ampliar muito esse acesso. Né? E talvez, culturalmente, a gente estaria aprendendo melhor, né? Usando o recurso tecnológico aí do ensino à distância, que, né, não há outra opção nesse momento. Nós não temos outra opção. Então, eu acho que essa intervenção minha é só nesse sentido. No contexto histórico, a gente pode perceber que assim, não é a primeira vez que a gente tem uma tentativa de ampliar a educação e tudo mais, e várias outras esforços aí que foram perdidos, né, nos tempos passados aí, e que estão fazendo falta, muita falta agora, né? Mas parabéns pela discussão, estou acompanhando aqui e desculpa aí o tempo que eu tomei aí. Um grande abraço, pessoal. Gente, está aberta a inscrição, né? Vocês podem intervir, pode comentar, né? Fazer igual o professor, o Rafael. Não precisa ficar acanhado, não. Tá bom?
Peraí. Cadê ele? Eu quero me fixar aqui para poder ver. Aí. Eu queria intervir e falar uma coisa que eu estava pensando aqui. Eu acho assim, do que eu achei interessante das duas coisas que o Coimbra e o professor Flávio falaram, e assim, até da nossa mesa, né? Primeiro, assim, que eu acho assim uma coisa muito boa, né? Legal que a gente sempre discute no grupo essa questão da ciência para transformação, né, da sociedade, não só para contemplação, assim, que eu vejo muito mais sentido na ciência dessa forma. E assim que eu achei interessante, assim, o Coimbra, né, disse assim que ele acha interessante essa questão da ciência não gerar lucro, né? Que ela é melhor quando ela não gera lucro. E essa questão essa questão histórica, né, que o Flávio trouxe sobre bom, o cara teve a ideia das aulas remotas pela televisão. Aí, naquela situação, ó, a Globo, esses monopólios de imprensa, rechaçaram, mas em seguida lançaram o telecurso, né? Então, assim, eles não é que eles não gostavam da ideia, mas eles não gostavam deles não lucrando com a ideia. E eu acho, assim, que é muito interessante, né, essas duas coisas que vocês falaram, porque é isso mesmo, tipo, por mais que a gente, que as pessoas, né, estejam com boas intenções, que nem o Darcy Ribeiro estava, poder estar, que nem o Brizola poder estar, por mais que você esteja com boas intenções, sempre tem esse entrave, né, que é um entrave de interesses, e isso, assim, eu acho que como o Gustavo disse na fala dele, esse entrave de interesses, ele só é resolvido mesmo com a transformação da sociedade, né? Só que como é que a gente transforma ela? A gente transforma ela, eu acho assim, não, começando, um começo para transformar ela indo pro lado do interesse que a gente quer, né? Se a gente quer uma ciência honesta, que transforme, então, que sirva, né, a sociedade, a gente começar a ser honesto, a transformar, a servir a nossa sociedade nas pequenas ações e, assim, do pequeno ao grande. Então, assim, por isso, assim, eu vejo, assim, uma importância enorme nessa discussão que a gente está tendo, por causa disso, assim, nesse debate, e, assim, se mais alguém quiser falar, eu acho, assim, muito interessante, se mais alguém quiser contribuir com alguma fala, alguma opinião, porque eu acho que esse debate que a gente está fazendo serve a isso, né? A essa discussão de que tipo de ciência que a gente quer, o que a gente quer fazer, né? Nós estamos fazendo faculdade, vamos formar, que tipo de ciência que a gente quer fazer, que tipo de professor e tal, que tipo de escola, que nem essa questão desse AD do Zema, né? Ou será que a gente se omite diante disso? O que a gente quer, o que a gente quer fazer diante disso? O que a gente acha que é o melhor, né, a ser feito? É isso, assim, que eu queria dizer, assim, que eu achei interessante sobre essas falas agora.
Aí está aberto para inscrições. Pode falar, Rafael. Eu acho legal o que o Flávio falou também, me fez lembrar de uma coisa, né? Tipo, como é necessário a gente ser ativista, sabe? Não ter medo de falar, porque há um fenômeno, por exemplo, quando você acompanha canais de divulgação científica, quando esses canais é, começam a falar começam a adentrar na política, sempre vem uma chuva de pessoas reclamando, não fala de política, vai falar de ciência, né? É, ou quando o professor sei lá, até mesmo de física, fala, tem alguma abordagem de política, ou até mesmo de história, tem que falar de política, está acontecendo essa crise, né? Querendo até mesmo filmar os professores para mostrar que esse é comunistinha, está querendo influenciar o pensamento dos adolescentes e tal. Mas, quando eles reclamam disso, mas quando a gente olha para a política, o que eles estão fazendo com a ciência, sabe? Não precisa nem comentar, né? Mas é só para a gente refletir. Então, é papel nosso, sim, como. Eu não sei qual que é o público que está aqui no geral, mas como eu estou vendo aqui, muitos físicos que vão entrar na área da ciência dura ou da educação, é papel nosso, sim, ter voz na política, sabe? E quando a gente é criticado, isso é um problema. E quando a gente é criticado e aceita essa crítica e se cala, né, e falando, então realmente a gente não é para política, a gente deixa é, toda a história da nossa educação, da nossa ciência ser tomada por caminhos que está tendo como agora, sabe? Então, o exemplo que o professor Flávio me fez relembrar disso, que é preciso a gente ser ativista, sim, diante dessas coisas, mostrar, porque, como a gente sabe, as nossas relações, a gente influencia ativamente nas coisas. O caminho que a gente tomou não foi porque estávamos sentados na, na, na cadeira esperando alguém de bom coração lá na política olhar para a educação, olhar para a sociedade, olhar para a ciência e falar, vou investir nisso. Não, foi uma luta, então a gente não deve deixar de lado. É só isso mesmo que eu queria comentar aqui. Assim, deu 4 intervenções, embora não tenham sido inscrições, assim, né? O restante do pessoal, de novo, não se acanhe, não. Fala aí, gente. A gente tem mais 28 minutos até a palestra do professor Calazans, que já entrou aí. Então, vocês podem intervir. Acho que retomar essa última coisa que você colocou, Rafael, né, que a gente tem que se inserir na política, sim, né, isso é de fundamental importância. Vou retomar o título, né, a natureza revolucionária da ciência em nosso país, e a defesa que a gente fez. A defesa é justamente que cientistas, estudantes que pretendem se alçar ser cientistas, né, a intelectualidade do Brasil, né, progressista, né, que existe uma intelectualidade reacionária, nós temos que fazer mais do que o que eu citei, esse ciclo do pesquisador, né? Porque, assim, nosso interesse é honesto, né? Eu estou falando nosso desse ambiente mesmo, acadêmico que a gente está.
temos os melhores interesses, nós queremos melhorar a sociedade, nós queremos fazer projetos que transformem, melhorem as condições em que o povo vive. Só que nós temos que ter claro que nós vivemos uma sociedade de classes e que e uma tese marxista que ela continua válida, né? Nós vivemos uma sociedade de classe e essas classes estão em luta, mesmo na pandemia. Prova cabal disso é que são vários exemplos de que, mesmo com o início da pandemia, do lado, né, das classes dominantes do nosso país, não se cessou os ataques, né, aos direitos do povo. Foram quantas PECs aprovadas, quantos direitos retirados, não cessou a repressão, uma repressão que ela tem finalidade, né, porque as previsões, né, para os países da América Latina, em particular para o Brasil, são de ruína mesmo na economia, no pós-pandemia aí, de desemprego altíssimo. Isso necessariamente vai levar à miséria, necessariamente isso vai levar, de um lado, a maior marginalidade, né, do outro, maior revolta, rebeldia mesmo, frente ao sistema, né. Isso é uma previsão mesmo, assim, que futuramente, quando a fome bater, as massas vão se levantar, vão começar a saquear os supermercados, né, porque como é que você faz, né, com uma criança em casa com fome? Mas eu estou falando, né, de todas as medidas que mostram que, de um lado, não cessou a guerra ao povo, né, não existe guerra nenhuma ao vírus, né, a guerra é contra o povo, e a gente tem que deixar isso bem claro, né, não cessou a matança de indígenas, de quilombolas, de camponeses no campo, e do lado do povo, né, as massas da periferia, não cessou, né, a matança também. Quantos jovens morreram, aquele menino de 14 anos, né, o João Pedro, né, Aquela senhora... a senhora do pescoço, pisaram no pescoço dela. Não cessou a luta de classe. Do lado do povo, não cessou a sua, digamos assim, contra-ofensiva, né? Pelo contrário, a gente viu aí pessoas se arriscando, Giovana, pessoas se arriscando a sair para manifestar manifestações antifascistas frente à sanha da extrema-direita no nosso país, né, diversas manifestações nas periferias, a própria criação dos comitês sanitários, que o de mais avançado o povo está fazendo, que é se organizar, comitê sanitário de defesa popular, né, assim, o povo se organizando, né, criando verdadeiros órgãos de poder independente para, né, ter nas suas mãos o seu destino. Eu estou levantando minha perna aqui, estou folgado demais. Eu estou falando isso para falar da tese da luta de classe e que se a gente quer defender a ciência, como eu afirmei, e eu volto a afirmar, ela não pode se desenvolver dentro dos marcos da sociedade capitalista, na sua fase superior ao imperialismo, não pode se desenvolver, justamente porque, né, quando você coloca, Rafael, que a ciência se desenvolve muito melhor se não for para o lucro, né, o que é o lucro? É justamente o resultado final ali da exploração da burguesia sobre as massas, né? E a tecnologia, ela servia, a ciência servia ao lucro, na verdade, ela servia aos interesses de classe da burguesia, né? Essa mesma burguesia que já chegou a ser revolucionária em sua história, né, quando ela liquidou o feudalismo, né, e deu coisas maravilhosas para a humanidade, né, a mecânica de Galileu, deu o socialismo utópico, deu a teoria da evolução,
Mas essa mesma burguesia que passou a ser contra-revolucionária, passou a temer um processo de revolução social, justamente um processo que vai acabar com a raiz, né, dos problemas da nossa sociedade. Qual que é essa raiz? Né? De um lado, você tem uma socialização cada vez maior da produção. Hoje não tem nada no mundo que seja produzido que não envolva, que não passe por um processo que está assim, que envolve diretamente milhões de pessoas, né, uma socialização absurda da produção, né, ou seja, a produção hoje ela é coletiva totalmente, mas em contrapartida, a apropriação da riqueza produzida por isso, ela é particular, né, a apropriação, ela é privada por punhadinha de capitalistas, né, e cada crise que vem no sistema capitalista, crises recorrentes, só faz esse punhadinho diminuir mais, né? O que estava vendo no jornal aí, o Infomoney, assim, o que o 1% mais rico do mundo enriqueceu depois da pandemia é um absurdo, sabe? Provando de novo que as crises, elas são recorrentes do sistema e cada vez que uma crise vem, ela corta a cabeça de um bocado de burguês, mas concentra mais capital. Só que isso está chegando num ponto que é insustentável, porque essa mesma concentração de capital, o influxo disso na ciência é que ela tem que servir à manutenção desse sistema, né? Ela tem que servir para concentrar mais mesmo capital, dar mais lucro para esses punhadinho de burguês aí, esse punhadinho de magnatas do capital financeiro. E nesse sentido, a ciência ela tem travada, porque o interesse de classe faz com que qualquer progresso que ela faça, isso tem que estar a serviço de aumentar a riqueza desse punhadinho, que é consequência direta da exploração de milhões, bilhões no mundo todo. Né? E quando não conseguem mais travar essa ciência para estar só a serviço do capital, vem o obscurantismo, que é negar ela, porque ela começa a ser um problema. Né? A ciência, tem um pessoal lá fora ali comemorando, vocês devem estar escutando, a ciência começa a ser um problema. Ela, como eu disse, particularmente uma ciência social que seja consequente, ela aponta que para libertar as forças produtivas, para que tudo o que de bom a humanidade consegue produzir se converta em melhoria, né, para a vida do próprio povo, dos povos do mundo, isso é necessário para isso acontecer, né, e dentro disso tá a ciência, né, ela servir para cada vez mais melhorar as condições de vida das pessoas, há necessidade de uma revolução social, porque é só numa outra sociedade que por exemplo, uma pandemia pode ser combatida, pode ser enfrentada, né? Você vê que condições materiais nós temos para enfrentar a pandemia. O problema é que nós nunca, todos os países do mundo não se prepararam para uma coisa que é totalmente provável de acontecer. Estou falando muito, já vou encerrar aqui. E você vê que essa questão da, por exemplo, a própria produção de vacina, ela é entravada também porque o país que produzir primeiro tem como é que chama? A patente, por exemplo, né? E aí vai existir uma pressão sobre os cientistas, vai existir sabotagem, vai existir, não vai poder compartilhar informações porque, né, quem fizer primeiro está mais no lucro. Numa outra sociedade em que essa apropriação da riqueza deixa de ser privada, isso não vai acontecer, né? Porque a ciência ela vai estar a serviço, de fato, para a melhoria das condições de vida das pessoas, né? Esse conhecer a realidade para transformar, não vai estar preso e aí, o inicinho, né, que nós temos que nos inserir na política, está aí justamente nesse fato, né? Porque
o cientista tem que se inserir, porque ele só vai fazer seu trabalho só vai ser importante na humanidade se ele também lutar para que aconteça uma revolução social, para que essa base, essa estrutura que concentra a riqueza e aumenta a pobreza de milhões, de bilhões, ela liquide, né? Então, e hoje, o primeiro passo é a gente fazer esses comitês sanitários de defesa popular. De novo, assim, nós não podemos deixar as massas desamparadas, né? Nós temos que estar junto delas, né? Defender que esses comitês é que vão decidir o que se faça nos bairros, né? Quando você vê a nota dos secundaristas, a última coisa que eu vou falar, o abaixo-assinado secundaristas, o 8º ponto que eles levantam é de que não se é contra ter alguma atividade intelectual na pandemia, pelo contrário, né? Nós temos que prezar que os estudantes continuem estudando, né? As pessoas têm que continuar se desenvolvendo intelectualmente. Mas o que vai ser feito, né, quem tem que decidir é a comunidade escolar, né? Ter a decisão nas próprias mãos, porque quem tem condição de definir a melhor medida só pode ser os pais, os professores, os gestores e os estudantes de uma determinada escola. Senão você aprova uma medida que, como o professor Flávio colocou, é desperdício de recursos, é desperdício de dinheiro nosso, que não vai resultar em nada depois, pelo contrário, aumenta a distância que existe, né, no nosso ensino, a discrepância que existe, né, entre escolas públicas e privadas, mesmo entre escolas públicas. Então é isso, assim, vou concluir. Vamos abrir aí, né, pessoal, se inscreva, né, Giovana falou que tá mais para ouvir, mas não, tem que falar também, gente, não tem que ter medo de falar, não. Vamos abrir aí, que alguém quer se inscrever? Gente, assim, se ninguém for se inscrever, a proposta que a gente está discutindo aqui é dar uma pausa aí, né, até porque ninguém vai aguentar ficar esse tempo todo parado aí. O professor Calazans já está aqui na chamada, e aí a gente volta às 5 horas e começa com a palestra dele, né, essa proposta, se alguém quiser inscrever, pode falar agora, se não quiser, vamos fazer assim. Então, beleza, gente, assim, vamos dar uma pausa aqui, 5 horas, ninguém sai, não, vamos continuar, gente, vai ser muito bom a palestra do professor. A gente volta, então, 5 horas.